Hola, bienvenidos. Bienvenidos a todos los Olá, sejam participantes en este bem-vindos, primer todos os seminario del Fondo participantes desse Educativo de primeiro IAS que se seminário do titula Fundo ¿Por Educacional qué da las infecciones IAS, oportunistas siguen intitulado siendo Por que as importantes en la infecções respuesta al oportunistas VIH? continuam sendo Mi nombre importantes na es Omar resposta Sued, do HIV? Eu soy el sou Omar representante Suede para e sou Latinoamérica en el representante cuerpo de para a gobierno América de la Sociedad Latina do Internacional de Conselho SIDA da y es un gusto Sociedade para mí darle la Internacional palabra a de AIDS, Martí. e para mim é um prazer dar a palavra para meu colega. Thank you, Omar. Thank you Mert. very much. Muito obrigado, Welcome Omar. to Muito everyone. I obrigado. am Sejam todos Mehdi bem-vindos. Karkouri. Eu I sou o am Mehdi from Karkouri Morocco, e representing eu Africa in sou oriundo the do International Marrocos AIDS Society. e So, sou um just before we representante start, please some da housekeeping sociedade rules. IAS e Please, temos first of all, algumas note that you are regras. all Antes de muted começar, eu because of gostaria de the pedir a todos para number of perceber que estão attendees. todos em Please note also that silencioso this por webinar causa do includes número de interpretation participantes. in Nós Spanish, temos Portuguese, interpretação para o French, and espanhol, English, português, and you can francês e select your inglês. preferred E language vocês in the poderão bottom bar escolher a of língua de sua this globe preferência na icon. barra There inferior are also nesse live globo captions terrestre. available. Também Please temos keep in legendas mind that they have disponíveis been e, por favor, generated lembrem through que AI. foram geradas We pela have inteligência also artificial. planned Nós time after the também presentation for a temos um Q&A tempo session. depois das Please send any apresentações para questions that you perguntas e may have respostas. Mandem for our speakers quaisquer perguntas para os on nossos today's topic in the Q&A palestrantes box at sobre os any assuntos time. de And hoje if your pela question is for caixa a de specific perguntas e speaker, respostas que a IA please indicate their a name qualquer when you momento. are Se typing the tiverem uma question. pergunta para You um will also palestrante notice that específico, por there's favor, a indiquem thumbs um up nome. symbol Também when perceberão que someone há asks a um question in símbolo the de polegar Q&A box. levantado quando So if alguém you have a fizer uma similar question pergunta or if you find na this caixa. question Se vocês important, please tiverem click on alguma this pergunta thumbs up sign semelhante ou so acharem that you can a help us pergunta prioritize the importante, por favor, questions. cliquem no And in polegar case para you are having priorizarmos as any perguntas. issues with E se Zoom, you will tiverem find quaisquer additional problemas com guidance o Zoom, haverá provided uma in orientação chat box. adicional And in that chat box, fornecida feel pelo free also to chat. let us E know na your caixa de name chat, por and favor, nos from which indiquem country seu you are nome connecting. e We de love seeing onde some estão interaction in estão. that chat box. Gostamos de ver Thank you. uma boa interação pela caixa do chat. Thank you, Muito Mehdi. obrigado. Esta Muito serie de obrigado, Medir. webinarios proporcionará Esta série actualizaciones de sobre webinars epidemiología, dará informação diagnóstico, sobre tratamiento epidemiologia, de diagnósticos, infecciones oportunistas tratamentos de desatendidas infecções como la histoplasmosis y oportunistas la enfermedad de Chagas negligenciadas, como y histoplasmose, próximamente a la doença de meningitis Chagas, e tuberculosas y também a Taradomicis meningite marmofei. tuberculosa Esta parte del e seminario web Tadanovic se centra marmofei. específicamente en Essa parte do histoplasmosis y en la webinar enfermedad de tem um Chagas. foco em Hoy, histoplasmose na los doença de oradores Chagas. ofrecerán Hoje, os información práctica a palestrantes vão través de casos oferecer clínicos informações y práticas también através de casos tendremos la clínicos e nós participación também desde la teremos a perspectiva de la participação comunidad. sobre Por a eso para mí es un perspectiva placer da comunidade. hoy también presentar Então, a para mim é um Alessandro Comaro prazer Pascualotto del apresentar o Brasil, Alessandro Alicia Pascoalotto, do Pierrotti de Brasil, a Brasil Lígia y a Javier Pierotti, Urca também do desde Brasil, Argentina, que Javier son los Urcade, da presentadores Argentina, en que este são programa. os Muchísimas gracias apresentadores por no estar programa de aquí y hoje. también Muito obviamente obrigado por muchas estarem gracias aqui e a las também, é claro, muito empresas obrigado. que Agradeço às apoyan a la empresas Sociedad que apoiam a Internacional de Sociedade SIDA en este Internacional de webinario, AIDS específicamente neste a VIV webinar, Healthcare y a Gilead especificamente a Vive Science. Healthcare e a Gilead Nuestro Science. primer ponente O es nosso Alessandro primeiro Comaro palestrante é o Pascualotto. Alessandro Alessandro es Comaro profesor de Pascoalotto. O enfermedades Alessandro é infecciosas de la professor de doenças Universidad infecciosas Federal na para la Universidade Ciencia de la Salud Federal en Porto para a Ciência Alegre, da en Saúde em Brasil, Porto y es Alegre, no director Brasil, médico e é del diretor Laboratorio de médico do Biología Laboratório Molecular de de la Biologia Santa Casa de Molecular Porto da Alegre. Santa Casa de Porto Alegre. Alessandro hará su presentación Alessandro fará sua específicamente apresentação sobre el tema especificamente de sobre histoplasmosis. o assunto Entonces, da Alejandro, bienvenido, histoplasmose. muchísimas Então, gracias seja por estar bem-vindo, aquí. Alessandro. La Muito palabra es obrigado tuya. por estar aqui e a palavra é sua. Buenos días, gracias por la Bom invitación. dia, Sorry, I muito should be speaking obrigada English. pelo convite. Eu deveria estar Good falando morning em to inglês. everyone and thanks for Então, bom the dia a invitation. It's a todos great e pleasure to agradeço be pelo here convite. with É you. I'm um going to grande share prazer estar aqui with you com my screen vocês. just a Eu second, vou please. compartilhar a minha tela um Can momento, you see por my favor. slides? Estão vendo a tela, o slide? Sí, Yes. perfecto. Sim, All right. perfeitamente. Let's talk about Então, vamos histoplasmosis falar in sobre a AIDS histoplasmose patients. em pacientes com AIDS.
Começando pela epidemiologia da doença, pensávamos isto como uma doença endêmica dos Estados Unidos na área do Mississippi e do Rio Ohio, mas isso mudou recentemente e se espalhou por regiões diferentes dos Estados Unidos e está em todas as partes da América Latina, particularmente no Brasil, na África subsaariana, no Sudeste Asiático e em algumas partes da Europa. A histoplasmose se transformou numa doença global hoje. E se pensarmos nos dados do Brasil, esse foi um paper que nós publicamos há alguns anos para investigar os pacientes internados ou em diferentes centros do Brasil. Então, eram 570 pacientes que foram rastreados, testamos todos e nós encontramos 21,6% de pacientes com histoplasmose. Isto, então, existe não apenas nos Estados Unidos, mas na América Latina, Brasil e outros países, como eu mostrei. E se nós tivermos acesso à detecção de antígeno urinário, nós aumentamos o diagnóstico em mais de 53%. E onde eu moro, em Porto Alegre, 8% de todos os pacientes com HIV no hospital têm isto, mas em outras áreas, como Goiânia, Natal, Fortaleza, há 45%. Isso quer dizer que é mais frequente do que a tuberculose, é uma doença grave médica para nós. E a GAF já trabalhou sobre isso, dizendo que nas Américas hoje em dia isto mata mais pessoas com AIDS do que a tuberculose, mas a tuberculose é muito bem conhecida. Nós sabemos quantos pacientes no mundo têm tuberculose, nós temos dinheiro e temos programas específicos para a tuberculose, mas isto continua sendo negligenciada no mundo inteiro. Mata mais pacientes com HIV do que a tuberculose. Esse é um estudo da Guiana Francesa, como observam aqui. Quanto mais baixa a contagem de CD4, maior a frequência da histoplasmose em comparação com a tuberculose. Então, se nós tivermos um paciente com a doença HIV avançada e esse paciente tiver uma infecção disseminada, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar na isto e depois, em segundo lugar, na tuberculose. Então, essas duas doenças podem coexistir também, como observam aqui neste artigo do Diego Cáceres, artigo de revisão. Às vezes, os pacientes têm isto e TB, tuberculose ao mesmo tempo, e isso talvez chegue a 20% ou 40% em alguns dos estudos que nós realizamos. Então, basicamente, se testamos os pacientes para tuberculose, também precisamos testar para a histoplasmose se o paciente tiver doença avançada de HIV. As manifestações clínicas me pediram para mostrar um caso clínico, mas eu prefiro mostrar um resumo do que existe na literatura em termos de manifestações clínicas. Então, esta é uma diferenciação entre a histoplasmose e tuberculose. À esquerda, nós temos que a tuberculose tem uma apresentação mais comum com doença pulmonar, enquanto a isto é mais comumente associada com um aumento do baço e do fígado. É uma doença diferente. As pessoas dizem que é uma doença bem similar, mas é bem diferente da tuberculose. Temos mais linfadenopatia e achados abdominais, isto em comparação com a tuberculose. Na tuberculose, nós temos mais marcadores inflamatórios, SRP elevado, o PCR elevado, e isto nós temos o comprometimento da medula, então baço, fígado e a medula óssea com citopenia. Então, se tivermos uma apresentação desse tipo, temos que pensar isto. E aqui temos um gráfico tentando diferenciar como podemos reconhecer a histoplasmose. Se o paciente tiver uma baixa contagem de plaquetas ou de neutrófilos, então a citopenia em geral, nós temos que pensar isto em primeiro lugar. Se a contagem de CD4 for muito baixa, isto é uma opção. E também, se o fígado estiver com achados anormais, isso aumenta a probabilidade da histoplasmose. Mas também, se o paciente tiver doença na boca, ou aftas, ou lesões cutâneas, a tuberculose em geral não
não afeta a pele, enquanto a pele é comumente afetada, impactada na isto. A isto é vista como a sífilis do mundo fúngico, porque pode causar quaisquer tipos de doenças. Então, se o paciente tiver uma infecção disseminada e lesões cutâneas, alguns diriam, bem, o diagnóstico é bem fácil, você simplesmente tem que fazer uma biópsia da pele, mas eu também diria que é um diagnóstico bem tardio, porque essa é uma infecção disseminada. Então, para falar sobre diagnóstico, nós sabemos que a isto eu sei que não parece assim, mas é só para ilustrar que é um fungo que cresce lentamente. Nós precisamos esperar 4 a 6 semanas para que o fungo cresça na cultura. Então, o diagnóstico não é fácil. Muito frequentemente, nós precisamos realizar procedimentos invasivos, biópsia do pulmão, aspiração da medula óssea. Então, não é de fácil diagnóstico. A histoplasmose, isto não é de fácil diagnóstico. Vamos rever o que existe nas diretrizes da OPAS para isto. Como diagnosticamos isto na AIDS? É fácil, nós precisamos ter acesso para fazer a detecção de antígenos urinários da histoplasmose. Então, é simples. É simples, podemos realizar o diagnóstico no mesmo dia, simplesmente com uma amostra da urina. É de fácil resolução, solução em comparação com as biópsias e as culturas que eu mencionei. E a realização do teste, o desempenho do teste é bom, então a sensibilidade e a especificidade, essa é uma meta-análise realizada pelo Diego Cáceres. Esse é o teste ótimo para o diagnóstico da histoplasmose disseminada em pacientes com AIDS. E também tem uma boa eficácia em termos de custo. Aqui fizemos isso em colaboração com a OPAS e demonstramos que se nós fizermos um rastreamento, um screening em pacientes com HIV com uma detecção de antígeno, podemos evitar 17% de óbitos em pessoas com doença HIV avançada. E o custo disso é de $26 por ano de vida salvos. Então, é um bom teste de diagnóstico, tem um bom desempenho e tem um bom custo. E por que não usamos isso como rotina nos centros médicos? Eu gostaria de ouvir da plateia se vocês têm acesso ao teste ou não. Nós temos acesso aqui, sim, mas é só para fins de pesquisa. Agora, em vários centros do Brasil, estão disponível. Isso foi realizado, nós publicamos isso, nós fizemos isso com a OPAS, e então fala sobre o impacto da introdução de um pacote de cuidados, incluindo a detecção precoce de infecções oportunistas e também com a detecção de antígeno urinário desde histoplasmose. Nós podemos aumentar o diagnóstico da histoplasmose triplamente ou 3 vezes a mais. Então, este é um estudo que nós publicamos há poucos anos que mostra que na América Latina apenas 20% dos pacientes têm acesso à detecção de antígeno de histoplasmose, então nós precisamos melhorar isso. Como tratamos a histoplasmose? O diagnóstico depende da detecção do antígeno ou da micologia, mas, como eu mostrei, aliás, agora para o tratamento, voltando para as diretrizes da OMS e da OPAS, nós temos também outras diretrizes sobre o tratamento da histoplasmose e a micose. Dermomicose. É bem claro, nós não deveríamos usar meios tóxicos, precisamos de uma terapia e de indução com anfotericina B liposomal durante 2 semanas e quando houver uma melhora, nós damos itraconazol, de acordo com as diretrizes, durante 1 ano. Talvez seja muito longo, porque muitos pacientes vão começar com TARV e vão recuperar o sistema imunológico, e talvez 1 ano seja tempo demais, mas essa é a evidência que nós temos até o momento. Aqui temos algo inovador que nós tentamos com isso, similar àquilo que é feito com a cripto. Isso foi publicado em 2023 e nós tentamos uma única dose alta
de anfotericina B liposomal em histoplasmose. E parece funcionar muito bem. Esse é um resumo dos resultados. Então, 10 miligramas por quilo como uma única dose alta para a terapia de indução, em comparação com os 3 miligramas por quilo durante 2 semanas. E vocês veem aqui que a resposta clínica foi bem similar. A sobrevida global foi a mesma e baixa toxicidade com uma única dose alta em comparação com o tratamento padrão, porque com a anfotericina B, quanto mais alta a dose, maior a eficácia. Mas a dose acumulada é o que dá uma toxicidade mais alta. Então, estamos muito animados com esses resultados. Iniciamos esse estudo, chamado estudo de indução, com uma amostragem maior. Queremos testar 300 pacientes, randomizando aqueles pacientes com dose elevada única versus a terapia padrão. Mas dessa vez, vamos avaliar a sobrevida geral. Isso aqui é um estudo de não inferioridade. Os resultados são tanto quanto subjetivos e temos diversos desfechos secundários. Resposta clínica, redução dos alvos de antígeno urinário, e porque diminui muito lentamente, e também o desfecho dor, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, e vamos fazer o segmento de apenas 10 semanas em vez de um ano, para avaliar sobrevida e a necessidade de avaliar a possibilidade de uso de outros ciclos de LAM. Então, temos esse número de pacientes no estudo e esperamos modificar as diretrizes da OMS baseado nessa estratégia, porque se isso der certo, se for tão eficaz quanto a terapia padrão, vamos poupar, vamos economizar 4 vezes a quantidade de fármaco usado e será menos tóxico. Então, esperamos, com o uso dessa escala DOR, vai ser superior. Essa escala é algo altamente discutido no campo da epidemiologia, porque não podemos analisar somente a sobrevida e ver que o paciente sobrevive ou vai a óbito. Não, mas sobrevive com grande toxicidade ou não? Então, essa escala DOR, que vai desde óbito dentro de 2 semanas até sobrevida em 10 semanas. E aí consideramos as toxicidades nesse período. Então, esperamos que esse tipo de avaliação, essa escala, vai comprovar a terapia como sendo uma menos tóxica e provavelmente mais barata. E então vamos também calcular a redução dos gastos com a internação. E então eu sei que ontem fizeram uma reunião discutindo essa questão aqui. Então, com relação à terapia de indução, vamos aumentar o número para 674 pacientes e vamos comparar posaconazol ou itraconazol, porque temos, em termos de Ambien, usado para terapia de consolidação, é uma droga muito tóxica, com muitos problemas de interação medicamentosa. Então, queremos comparar posaconazol e itraconazol. E vamos randomizar para 6 semanas de terapia, comparado com 1 ano. Isso nos dará muitas respostas em termos da terapia de indução, consolidação e após o tratamento. E é interessante estar falando com muitos clínicos aqui na plateia que trabalham com HIV e analisamos as maiores conferências a respeito de HIV. Isso foi publicado no IAS, as conferências internacionais, a conferência do IAS, o CROI, FAS, e somente 0,8% do teor dessas conferências nos últimos 5 anos foi dedicado a doenças fúngicas
Até parece que isso não acontece nessa comunidade de pessoas vivendo com HIV. Então, precisamos discutir as infecções oportunísticas, porque muitas pessoas vão a óbito por causa dessas infecções. E no contexto da AIDS, e isso também na comunidade do HIV, e não somente dos meus colegas. E com isso, eu consegui terminar no meu tempo e agradeço a atenção. Obrigada, Alessandro. Muito animada e também obrigado por se manter no tempo. Estamos prontos para a nossa próxima apresentadora, a Lídia Pierotti, é especialista em doença infecciosa, professora de doença infecciosa na Universidade de São Paulo, USP, no Brasil, e ela irá nos falar sobre entender a doença de Chagas nos hospedeiros imunodeprimidos ou suprimidos. Lídia. Muito obrigada à Sociedade Internacional de AIDS e Dr. Omar Suede pelo convite. Gostaria de saber se está tudo ok com a minha apresentação. E realmente Chagas e imunossupressão é um tópico que muito me interessa. Eu venho trabalhando com isso nos últimos anos e vou focar essa apresentação na coinfecção pelo HIV. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. A doença de Chagas ela foi descoberta há mais de um século e ela segue como uma doença negligenciada nos dias atuais. Causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, aproximadamente 70 milhões de indivíduos residem em locais, em países das Américas, suscetível a essa infecção. E é estimado globalmente 6 a 15 milhões de pessoas infectadas. Só as Américas são responsáveis por mais de 12 mil óbitos relacionados à doença de Chagas a cada ano. Se a gente olha a prevalência estimada da doença de Chagas nos países endêmicos, dá para ver uma variação importante: Argentina 8%, Brasil 1,3%, Bolívia 15% de prevalência de doença de Chagas. Mas é importante mencionar que a gente também tem a prevalência da doença de Chagas nos imigrantes de países endêmicos para países não endêmicos. Então, por exemplo, na Espanha, a prevalência de doença de Chagas em imigrantes que lá vivem chega a 5%, e a mesma situação no Canadá, em outros países da Europa, Estados Unidos. A transmissão vetorial foi a transmissão mais importante. Hoje a gente tem vários países da América Latina com certificação de interrupção da transmissão vetorial pelos dois principais vetores, o Triatoma infestans e o Rhodinus prolixus, mas tem mais de 150 vetores descritos e a transmissão vetorial, como a gente vê nessa figura, ela persiste em vários locais, mas a ingestão oral também do tripanossoma ela é importante, assim como outras formas de transmissão, transfusão sanguínea, transplante, transmissão vertical, aleitamento. A infecção natural da doença de Chagas, após a aquisição do tripanossoma, se estabelece uma infecção aguda, a maioria sintomática. A infecção aguda ela é caracterizada por alta parasitemia, nesse momento uma ótima resposta ao tratamento, mas a grande parte dos pacientes não são tratados, resolvem-se em tratamento e vão evoluir com uma infecção crônica. E a infecção crônica usualmente é assintomática. Os pacientes que vão evoluir com uma forma sintomática, principalmente cardíaca, em 30%, ou também gastrointestinal, com megacólon, megaesôfago, em 10 a 15% dos casos, caracterizada por baixa parasitemia e pobre resposta ao tratamento. E a gente tem a reativação, que é o que nós vamos abordar hoje, no contexto da imunossupressão. Então, qual é o risco da reativação, as manifestações clínicas, a definição de reativação, diagnóstico e tratamento, com foco na coinfecção com HIV. Cerca de 1 em 50 pessoas, globalmente falando, são imunodeprimidas, e a imunossupressão modifica a história natural
da infecção pelo Trypanosoma cruzi. A reativação é mais grave que a infecção aguda, usualmente, mas se a gente faz um diagnóstico precoce, um rápido tratamento, a gente reduz a morbidade e a mortalidade. Daí a importância dos profissionais de saúde estarem atentos e avaliar a doença de Chagas em todos os pacientes imunossuprimidos ou que vão se submeter à imunossupressão e que têm risco epidemiológico para a doença de Chagas. O risco de reativação vai variar bastante com a intensidade da imunossupressão, os critérios da reativação utilizados, os protocolos de vigilância, a própria cepa de Trypanosoma cruzi também interfere no risco de reativação. Vejam que esse risco pode ser até 90% após um transplante cardíaco, de 17% a 40% após o transplante de células-tronco, relatos de casos em câncer, em doença autoimune, e em pessoas vivendo com HIV/AIDS, essa reativação ocorre de 1% a 28%. E a coinfecção, ela vai depender da prevalência das duas infecções em cada local. A gente tem taxas de coinfecção nos países endêmicos, Brasil até 5%, Argentina, Bolívia 28%, mas também a gente tem uma taxa de coinfecção importante em países não endêmicos, na Itália, na Espanha. Os primeiros relatos de reativação da doença de Chagas em pacientes HIV ocorreram na década de 90. Queria chamar a atenção que são vários relatos vindos do Brasil e também da Argentina, de outros locais endêmicos, um caso em imigrante reportado nos Estados Unidos, vários casos, né, aqui descritos de meningoencefalite e encefalite e de miocardite. Em resumo, foram 16 casos inicialmente descritos, a grande maioria com meningoencefalite e encefalite, baixa contagem de CD4 e alta letalidade. Chama a atenção que nos pacientes não tratados, 100% evolui para letalidade. Esse é um dos primeiros casos reportados que veio do nosso serviço, do Hospital das Clínicas, um caso de miocardite fatal num paciente com AIDS sem história de cardiopatia prévia, e essa miocardite ocorreu simultaneamente ao aumento da parasitemia. Vejam no tecido cardíaco essa seta, um aglomerado de parasitas que a gente consegue visualizar nesse exame. Então, a reativação da doença de Chagas, ela foi definida como uma doença oportunista definidora de AIDS desde o início, tipicamente ocorrendo embaixo do CD4, principalmente abaixo de 200 células por milímetro cúbico, com 15% a 35% dos pacientes vivendo com HIV têm a reativação de Chagas sem nem estar tratando, muitas vezes sem nem ter o diagnóstico da infecção pelo HIV, com a taxa de letalidade bastante alta. Dessa forma, todo país endêmico e pessoas provenientes de países endêmicos com diagnóstico de HIV devem ter o rastreio para a doença de Chagas, e também é aconselhável que pacientes chagásicos façam a investigação da infecção pelo HIV pela modificação da história natural da doença. E lembrar que o diagnóstico é sorológico, baseado na positividade de 2 exames. Quais as manifestações clínicas? São várias as manifestações: nódulo subcutâneo, paniculite, miocardite, doença de sistema nervoso central e mesmo uma doença febril inespecífica, com fadiga, anorexia, diarreia. Vai depender muito do grupo de pacientes que tem a reativação. Em transplante renal, por exemplo, a lesão cutânea é a principal. Da doença no transplante cardíaco, as miocardites, em HIV, como eu falei, doença de sistema nervoso central e a miocardite aguda. Doença de sistema nervoso central, na reativação de Chagas no paciente HIV, ela é principalmente importante quando o CD4 abaixo de 100, com altíssima letalidade. A doença miocárdica, ela tipicamente se manifesta com taquicardia, dispneia, cianose, edema, mas às vezes fica difícil distinguir entre a reativação com a miocardite ou uma descompensação de uma cardiopatia chagásica prévia, o que muda completamente o cenário do manejo, e outras manifestações descritas. Nas doenças de sistema nervoso central, os sinais de hipertensão intracraniana são os que se destacam: dor de cabeça, vômito, alteração do sensório, podendo progredir
tracoma. A detecção do Trypanosoma cruzi no líquor ajuda muito no diagnóstico, muitas vezes é positivo, mas a gente sabe que os pacientes também podem ter o teste direto negativo no líquor e conseguir fazer o diagnóstico por PCR. A técnica de PCR para T. cruzi é uma técnica que vem sendo cada vez mais disponível e ajuda muito no diagnóstico da reativação. E alguns pacientes fazem parasitemia concomitante com identificação no sangue, importante investigar. Essas são algumas imagens que a gente consegue ver. Várias lesões em massa, né, com sinais de hipertensão intracraniana clinicamente falando. Qual é a definição, diagnóstico e tratamento? A reativação é definida com aumento da parasitemia, a despeito de ter ou não sintoma clínico, tanto pela identificação por métodos diretos, a identificação direta do parasita no sangue, às vezes no tecido, eventualmente pode não ter parasitemia no sangue, mas a gente tem a identificação no tecido do parasita, e daí o uso do PCR, que ajudou muito em melhorar o diagnóstico. Ela pode ser o tempo todo assintomática, mas ao passar do tempo em que a gente não trata, o paciente vai acabar complicando. Aqui embaixo dessa figura eu só trago a distinção entre soroconversão na fase aguda, na fase crônica, soropositividade com baixa parasitemia, identificadas por métodos indiretos, que não fazem um diagnóstico de reativação, e na fase de reativação alta parasitemia. Então, aqui algumas figuras da parasitemia que a gente pode ver, tanto em pesquisas de sangue periférico, com diferentes colorações, ou na visualização, no caso de sistema nervoso central, de T. cruzi no líquor. E essa figura mostra, da mesma forma, a parasitemia bastante elevada na fase aguda, a parasitemia baixa, que a gente pode detectar por métodos de PCR na fase crônica, que não faz o diagnóstico de reativação, e com um aumento, sob a imunossupressão, um aumento progressivo da parasitemia, né? No início é identificada apenas por PCR, depois por técnicas de visualização direta no sangue, até que o paciente evolui com sintomatologia. A reativação assintomática, ela foi descrita pela primeira vez no paciente HIV no Brasil, e de fato é uma ideia a gente monitorar a reativação desses pacientes com PCR quantitativo e tratar de forma pré-emptiva. Essa experiência é bastante limitada e falta um cutoff. Existe um trabalho muito interessante na Bolívia, né, com 116 pacientes HIV recrutados de diferentes locais, um terço com diagnóstico de Chagas. Vejam que 50% desses pacientes tinham PCR positivo, parasitemia detectada, mesmo sem suspeita clínica, e 12% tinham visualização direta do parasita na microscopia, todos com CD4 baixo. Quando a gente olha um pouquinho para a parasitemia, alta parasitemia foi associado com alta carga viral e baixo CD4. Vejam que parasitemia baixa tinha menor carga viral e maior CD4, 48 de CD4 no grupo, 284 CD4 no outro. O tratamento de escolha é benzonidazol. O tratamento de benzonidazol deve ser feito por no mínimo de 60 dias. Nifurtimox é uma droga alternativa, e a gente tem os azólicos com uma menor experiência em casos em que a gente não pode dar nem o benzonidazol, nem o nifurtimox. Importante que os pacientes que não estejam tomando o antirretroviral, eles aguardem pelo menos 3 semanas para iniciar a terapia antirretroviral pelo risco da reconstituição, da síndrome da reconstituição imune. Esses pacientes com reativação podem reativar outras vezes, ter mais de uma reativação. Importante monitorar a parasitemia ao longo do tratamento, monitorar após o tratamento a cada 6 meses e estar sempre atento à possibilidade de novas reativações. A profilaxia primária não é recomendada, a profilaxia secundária deve ser feita quando o CD4 menor que 200.
Os pacientes com Chagas crônicos sem reativação teriam um benefício de tratar para reduzir, inclusive, o risco dessas reativações. A recomendação hoje da OMS é o tratamento para indivíduos abaixo de 50 anos, ou, no caso, na recomendação brasileira, cardiopatia não avançada é também o tratamento. Eu gostaria de finalizar mostrando este caso. É um paciente de 60 anos que nasceu numa região endêmica de Chagas no Brasil, Pernambuco, morando em São Paulo, diagnóstico de HIV em 96, diagnóstico de Chagas em 2005. Em novembro de 2008, ele começa com uma fraqueza e uma dormência em membro inferior, chega em dezembro com uma perda de força importante, no líquor T-Cruz identificado, na verdade, como a gente vê nessa imagem, o paciente tinha uma mielite, foi tratado com benzonidazol de dezembro de 2008 a abril de 2009, mas teve muita dificuldade pelas toxicidades, trocou em algum momento para nifurtimox. Esse paciente acabou conseguindo controlar a situação da infecção pelo HIV. Ele ficou até setembro de 2013 com uma viremia baixa, uma carga viral baixa, depois ele abandonou o tratamento e teve uma nova recidiva da mielite em agosto de 2022. Aí ele novamente foi tratado. Até agora, a despeito dele não tratar o HIV, ele não teve outras reativações de doença de Chagas. Então, o risco de reativação nos pacientes co-infectados com HIV é importante, sobretudo se CD4 menor que 200, diagnóstico precoce é essencial, com a detecção direta do T-Cruz e hoje a técnica do PCR. Muito obrigada pela atenção. Muchísimas gracias, Ligia, por tu presentación en esta enfermedad que se está extendiendo o que se ha extendido ya hace muchos siglos en toda la región de América Muito Latina, pero que, obrigado, como bien Lígia. mostraste, Essa en otros doença já está se países, en espalhando poblaciones pela América migrantes Latina, de como esta você región, mostrou, em y que populações también, debo migrantes decir, desta como região. argentino, que en E algunos como lugares se conoce argentino, eu como devo dizer que em Chagas alguns Massa, lugares é por la conhecido contribución del como doctor Chagas Massa Massa, en pela en el contribuição do diagnóstico y Dr. en el Massa tratamiento. no Es el turno diagnóstico e no ahora tratamento. de Javier Agora chegou Urcade. a vez do Javier Javier es Urcade. comunicador O Javier social, é um comunicador periodista y social, divulgador científico, jornalista e y va a divulgador hablar hoy sobre el científico. E papel ele de las vai falar hoje comunidades sobre o en la papel das respuesta a la comunidades histoplasmosis na y a la resposta enfermedad da de Chagas o histoplasmose Chagas e à massa. doença Pero de en realidad Chagas va ou a Chagas estar massa. E abordando en mais, na general verdade, ele el vai tema de la abordar enfermedad a questão avanzada da y cuál es el doença papel avançada e justamente de qual o las papel comunidades. Adelante, das Javier. comunidades. Javier, Se ve a muy bien. palavra é sua. Estamos vendo tudo claramente na tela. Javier, no te escuchamos. Javier, não ouvimos. Não estamos te ouvindo. Ahí se, ahí se, ahí se- Javier, podemos ver tus Javier, diapositivas, pero no te vemos ni estamos te podemos vendo os escuchar. slides, mas não ouvimos a sua voz. Ahora te vemos. Perfecto. Agora sim. ¿Me escuchas? Estão me Omar. ouvindo? Sí, perfecto. Ok, Omar? vamos Sim, entonces. perfeitamente. Obrigado. Bueno, buenos días con todos y con todas. Bem, Mi bom nombre es Javier dia a Urcade todos. Velázquez. Eu sou Como Javier decía Omar, Rocade. yo colaboro Como con Omar la disse, OPS como eu consultor colaboro para com a enfermedad avanzada por OPAS VIH, como lo que tiene que ver con consultor la participación de la sobre comunidad. doença avançada de HIV, com tudo que tem a ver com a participação da Entonces, creo comunidade. que hablando de enfermedad Então, avanzada por agora para VIH y falar algunas de las sobre infecciones doença oportunistas, avançada de después de HIV e 44 algumas años de la infecções epidemia de oportunistas, VIH, depois de todavía hay 44 gente que anos se depois da refiere epidemia de a las HIV, ainda há complicaciones pessoas que relacionadas con la infección de continuam VIH dizendo como que SIDA. as pessoas estão Es por eso que morrendo es de importante AIDS. avanzar en Então, é hablar sobre importante lo que falar tiene que ver sobre con
o que tem a ver com doença avançada de HIV, para que as pessoas entendam com clareza. Evidentemente, com a TARV, nas últimas décadas, houve mais opções, então algumas das complicações agora relacionadas com a infecção são menos frequentes, mas elas existem, acontecem. A doença avançada pode gerar um óbito, mas é um óbito evitável para pessoas com HIV, e esse resultado fatal para pessoas com HIV pode ser, então, prevenido. Eu vou colocar o foco em 3 ou 4 aspectos que têm a ver com facilitar. Então, a primeiro ponto tem a ver com o diagnóstico tardio. É claro que o diagnóstico é o processo num longo caminho para pessoas que vivem com HIV, que nós vivemos com HIV, e é claro que contribui o que seria a doença avançada. Muitas pessoas não conhecem a sociologia de seu estado e convivem com HIV. Na América Latina, mais de 30% de pessoas com HIV são diagnosticadas tardiamente, e em alguns países europeus esse número pode ultrapassar os 40%. Temos uma relação estimativa de 1 para 3 pessoas, de 1 em 3 pessoas que têm HIV e sabem, só uma sabe qual é o seu diagnóstico. O parâmetro se refere a pessoas diagnosticadas com menos de 350 de CD4, apesar de que doença avançada de HIV é definida como 200 de CD4. A existência de testes rápidos contribuiu muito para melhorar o acesso ao teste rápido ou diagnóstico. No entanto, existem determinantes sociais, o estigma, a discriminação, que, de certa maneira, continuam mantendo as pessoas longe dos centros de saúde. Como a Lígia mencionou, com relação à doença de Chagas, na América Latina, principalmente na América do Sul, a região andina e no Brasil, a doença de Chagas é uma doença que tem a ver com condições sociais, pobreza e com as condições, pelo menos no norte da Argentina, que eu conheço bem, as condições de moradia, como as pessoas vivem. O segundo assunto, que é muito importante para nós, é promover o autoteste, é outra maneira de fazer com que as pessoas conheçam a sua sorologia. É importante que haja um bom contato com os serviços de saúde, e é claro que os testes precisam ser dados no primeiro atendimento, no atendimento básico de saúde. E é claro que o teste rápido não é só isso, as pessoas precisam ter um contato com os serviços da telemedicina. Está tendo um papel muito importante em alguns países, e eu acho que é uma linha na qual precisamos avançar para o diagnóstico do HIV, e que depois terá que ver com o diagnóstico e os perfis de infecções oportunistas, como acabaram de falar nossos colegas sobre histoplasmose. Então, há também a criminalização de pessoas que vivem com HIV nas populações-chave. É a principal causa de um diagnóstico tardio e um mau contato com o serviço de saúde e retenção. Também temos o estigma e a discriminação, que são muito mais letais que o vírus da HIV. Depois do segundo passo, quando a pessoa já recebeu o diagnóstico deve ser confirmado. É importante entender o que está acontecendo na nossa região e em outras partes do mundo. O contato com o serviço, às vezes, leva 2 a 4 semanas, e é por isso que muitas pessoas conhecem o seu estado sorológico, mas às vezes abandonam o tratamento de TARV, porque também há países que exigem um tempo de 3 meses. Nós temos um prazo para que as pessoas comecem o seu tratamento antirretrovirais menor. Muitas vezes as pessoas abandonam o sistema antes de começar o tratamento com antirretrovirais, e isso às vezes leva ao fato de que as pessoas voltem em meses ou anos para o serviço de saúde com uma doença avançada. O outro desafio, além do diagnóstico oportuno, tem a ver com a retenção dessas pessoas
dentro do sistema de saúde, para que elas possam começar com a supressão viral. E é claro que para ter uma boa qualidade de vida. A perda do acompanhamento acontece quando um paciente ou uma paciente não vai para o serviço durante um mês e meio, em alguns casos, inclusive anos. Muitos serviços têm sérias dificuldades para acompanhar os pacientes que abandonam. Às vezes, esse paciente, no melhor dos casos, mudou para outro serviço de saúde, mas não avisou para o serviço de saúde anterior. E não é um paciente que abandonou o tratamento, mas foi para outro centro. Essa é uma grave dificuldade para o serviço de saúde, principalmente para os países de renda baixa ou média, dar um acompanhamento aos pacientes para saber quais foram perdidos e quais se mudaram. É claro que nós temos que colocar o destaque no fato de que pessoas muitas vezes recebem o diagnóstico, mas depois não fazem o tratamento, por diferentes motivos. Como acontece o diagnóstico, a referência e o acesso ao tratamento e o cuidado? Esses são determinantes para a adesão e a retenção dessas pessoas, seja no caso da cripto, Chagas, isto. E se não houver acompanhamento, essas pessoas chegam ao centro de saúde com infecções oportunistas. E temos que dar tempo para que o sistema imune recupere o seu desempenho. É importante ressaltar que a perda das pessoas com HIV antes e depois de iniciar o tratamento não é responsabilidade, nenhum problema, um ponto fraco, uma fraqueza da pessoa, do paciente. É apenas uma indicação de problemas no sistema de saúde. Quando perdemos um paciente, não é o paciente que foi perdido, mas o paciente perde. Nos pacientes, depois voltam com uma doença avançada, uma infecção oportunista. Isso tem a ver com uma decisão institucional. Nós precisamos colocar a ênfase nisso. É uma falha do sistema e não uma falha das pessoas. Por isso que é importante o papel desempenhado pelas organizações civis, as organizações comunitárias, para manter e reter as pessoas com HIV no tratamento. Então, rapidamente, eu não vou falar sobre coisas científicas como tuberculose, histoplasmose, criptococoses e chagas, porque os colegas já fizeram apresentações muito claras, mas continuam sendo as principais causas de mortalidade. Temos a epidemia de histoplasmose na América Latina, a região da qual eu venho e onde eu trabalho. As recomendações, eu já estou chegando ao final: diagnóstico em tempo hábil, autotestes, iniciação imediata de TARV, o engajamento e retenção de pacientes, treinamento de profissionais de saúde e também ter uma política de saúde pública, porque sem isso será muito difícil conseguirmos a imunossupressão e níveis não detectáveis. Concluindo, acho que viver com HIV com uma boa qualidade de vida faz parte, é um direito humano que começa com acesso a cuidados e atendimento à saúde de qualidade às pessoas e a resposta ao HIV se beneficia quando os níveis estão não detectáveis. E esses óbitos podem ser evitados. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Javier, por trazer essa perspectiva da comunidade. Omar, vamos iniciar então a nossa sessão de perguntas. Lembrem-se que, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem encaminhar aqui naquele ícone
Q&A, aqui Thank you embaixo very da much. tela. Gracias, Muito muchísimas gracias, obrigado. Mehdi. Gracias a los speakers, Obrigado, los Medi. presentadores. Han Obrigado sido aos tres oradores. presentaciones Três muy importantes, apresentações muy muito buenas y hay muchas importantes, muito preguntas, así que los interessantes invito e a já que temos muitas tratemos perguntas, de tener esta então media hora de discusión, gostaria 40 minutos de de discusión aproveitar para esses poder resolver algunas de 30, las 40 preguntas. Vemos minutos de en discussão el box para de responder preguntas y algumas dessas respuestas perguntas. varias E já tem preguntas. várias perguntas Algunas ya aqui na también seção de contestadas por algunos perguntas. de los speakers. Alguns Yo já creo que vamos foram a empezar, o la primera respondidos pregunta que voy a pelos elegir oradores. O primeiro que va eu a vou ser una escolher aqui, pregunta para uma Alessandro, que él pergunta ya para también Alessandro, contestó en el que ele QA também en la cajita de preguntas. já Y esta respondeu. pregunta es sobre E los essa riesgos de pergunta tem a ver com exposición, os cómo se riscos transmite la de histoplasmosis y qué puede posição, hacer como la que a gente para histoplasmose evitar é infectarse, transmitida, o si que es que pode hay ser feito alguna para evitar posibilidad o no, a infecção, Alessandro, con respecto a se é que exposición existe ambiental a la alguma histoplasmosis. possibilidade. Alessandro. Well, I'm going to respond in English. Vou responder em inglês. A histoplasmose está associado à exposição ambiental, geralmente a morcegos, a fezes de morcego ou de aves, mas muitos pacientes nem contam essa história e usam e moram, vivem em centros urbanos, porque há muitos óbitos também em cidades. Então, é difícil evitar, é possível evitar a exposição a certos inóculos, mas você tem que ver o histórico do paciente. Existe uma diretriz que foi publicado há muitos anos, sugerem que devemos dar profilaxia primária para pessoas que habitam em regiões endêmicas. Mas não sei se essa é a maneira certa de abordarmos essa questão. Minha recomendação é fazer um diagnóstico precoce para aquelas pessoas com suspeita de histoplasmose usando o antígeno, embora eu entenda que esse antígeno não esteja disponível em muitos lugares do mundo. Sim, muito obrigado. Sem dúvida, vai depender muito do ambiente. Então, eu acho, Alessandro, que deveríamos pensar na histoplasmose. A gente pensa, assim, em lugares com muita vegetação, muita umidade, é mais comum do que em regiões áridas e secas. Eu estou correto? Não, isso é verdade, Omar. Próximo a rios, florestas, mas também na grande cidade, onde os pacientes com HIV vivem, moram. Se pensarmos no Brasil, que é o maior país da América Latina, só conhecemos poucos lugares onde há isto. Mas nesses lugares, nenhum estudo, nenhuma pesquisa foi realizada para analisar a exposição. Usávamos histoplasmina, teste cutâneo. A exposição é bastante elevada na América Latina, mas esse teste não existe mais. Sabemos que a histoplasmose está aí, existe muita gente correndo risco de desenvolvê-lo. Obrigado, Alessandro. Sem dúvida, isso vai reativando em pessoas com baixos níveis de CD4. Então, é muito importante que todas as pessoas com HIV que não fazem um tratamento efetivo e com CD4 abaixo de 200 deveriam também testar para histoplasmose, porque pacientes com CD4 baixo são uma das frequentes causas de reativação da HIV e uma das principais causas de óbito na América Latina. Mehdi, você gostaria de fazer a próxima pergunta, Mehdi? Sim, com certeza. Sim. Temos algumas perguntas sobre doenças de Chagas. Uma das perguntas: quais são as estratégias mais eficazes para interrompermos o ciclo de transmissão do Chagas nas regiões endêmicas e por que os esforços de saúde pública estão com tantas dificuldades, apesar de décadas de intervenção? Na verdade,
Bom, eu não sou clínica, né? Não sou uma especialista no assunto, mas assim, a medida sem dúvida principal é o controle da transmissão vetorial, que muito avançou, e hoje a gente tem em várias regiões, inclusive regiões do Brasil, em que a transmissão oral ela é mais importante do que a transmissão vetorial. Então, a transmissão oral é uma outra forma de transmissão que precisa ser combatida, inclusive com educação da população. A gente tem vários surtos na região norte de transmissão oral da doença de Chagas. A outra forma de transmissão importante é a transmissão vertical, né? Então, é importante fazer o diagnóstico de mulheres com doença de Chagas crônica e tomar as medidas para a transmissão vertical. Inclusive, eu não comentei na aula, mas a transmissão vertical de Chagas em pacientes HIV ela é muito maior do que a transmissão de Chagas na população geral. Mais de 50% de mães chagásicas co-infectadas por HIV transmitem a doença de Chagas para o feto. A outra forma importante de prevenção de transmissão é o rastreio de doadores de sangue, doadores de órgãos e tecidos, né, porque a gente também tem a transmissão de Chagas por essas vias. Mas ela vem aí com uma composição, né, de medidas, tanto a nível de saúde pública, de organização, como no aconselhamento individual, na educação, para a gente atuar nessas várias frentes de transmissão potencial da doença. Pues Thank you. Do you want to add something? Sim, obrigado. Você quer no, acrescentar alguma coisa, Omar? muy Não. clara la respuesta de Não, Ligia, foi uma es un resposta problema muito de salud clara, pública Lígia. y es un problema de la Realmente, sem dúvida, pobreza. é um La problema de vinchuca saúde pública está e sobre também da todo, pobreza. ese parásito pica a la noche Esse y entonces está parasito en lugares, pica à en casas que noite, tienen então piso de em tierra, que no tiene casas buenas com condiciones chão de terra entonces las batida. mejores medidas Então, as para la melhores transmisión medidas vectorial que para decía Alicia, reduzir a para evitar transmissão la transmisión vetorial, como a vectorial, Lígia son falou, justamente la para mejora de la evitar essa transmissão é a urbanización, melhora los pisos que da no sean de tierra urbanização, tener las paredes donde ese mudar vector os no se pueda pisos, meter. Entonces, tener é, bien las paredes com lisas y pintadas. Y construções esas son mais las tareas que adequadas, están de modo avanzando en que o esta barbeiro transmisión não vectorial, possa pero se después todo lo criar que ali. Ligia Em tudo mencionaba que a sobre Lígia diagnóstico falou y sobre corte del ciclo y el diagnóstico tratamiento de las e personas de infectadas y interromper o evitar la transmisión ciclo por e o sangre, tratamento precoce de obviamente que son pessoas, mulheres também fundamentales infectadas, también. são Yo solo quería decir una essenciais. cosita, Eu só queria no dizer hay uma coisinha Chagas mais. todavía endémico en Não há África, ainda pero hay na otra África, tripanosomiasis mas há outra africana que tiene otros síntomas clínicos. Es un tripassonomíase parásito africana. parecido, no É es um igual, parasito semelhante, pero não é igual, que é le dicen la enfermedad del semelhante, sueño, pero que mas tiene síntomas clínicos, tem sintomas obviamente no es la misma enfermedad y clínicos tiene otras características que e tem outras posiblemente la IA pueda estar características interesada que en hacer algún otro até webinario en el futuro. Gracias. poderíamos até fazer outro webinário no futuro sobre essa outra tripanossomíase. Obrigado, Omar. E você respondeu a pergunta. Alguém estava fazendo sobre a doença de Chagas na África Ocidental. Você já respondeu. Temos outra pergunta sobre Chagas. Quais são os sintomas clínicos na infecção por HIV? Quando é que o clínico deve desconfiar de Chagas? E qual é o teste mais rápido? Os sintomas, eles vão variar desde um quadro de febre inespecífico até quadros de manifestação de sistema nervoso central, que é o principal órgão afetado, ou miocardite, que é o segundo principal órgão afetado, mas mesmo lesões cutâneas, que são uma manifestação comum de reativação de Chagas em outros grupos imunodeprimidos, também é descrito em pacientes com HIV. Então, precisa estar muito atento no paciente que tem a coinfecção HIV e Chagas, de que diferentes manifestações podem ser, na verdade, uma reativação de Chagas, mas, sem dúvida, a principal manifestação é sistema nervoso central. Eu vi uma outra pergunta no chat, já aproveitando para fazer um link aqui, do diagnóstico, né? O diagnóstico da doença crônica é por sorologia,
A gente pode até eventualmente ter um PCR positivo no sangue, mas esse PCR positivo ele é intermitente, porque a parasitemia do paciente com Chagas crônico ela é baixa e intermitente, nem o PCR qualitativo ele é positivo o tempo todo. Então, o diagnóstico de Chagas na fase crônica é sorológico, mas o diagnóstico da reativação é que é por detecção do parasita. E aí o PCR quantitativo, embora a gente não tenha um cutoff, mas o PCR quantitativo acrescenta muito na sensibilidade do diagnóstico. Acho que eu respondi, não sei se eu esqueci alguma coisa. No, muy bien, muy bien. Solo yo agregaría que otra vez, ¿no? Recordar que va a Sim, depender de los CD4 devemos bajos. lembrar que vai Entonces, depender, lo então, más de importante es que baixos estas níveis de personas con CD4, o HIV mais estén importante. Pessoas mantenidas en el com sistema de salud, HIV estén devem tratadas para el VIH, tratar, tengan una carga viral que sendo indetectable tratado y para tengan HIV un tenham uma CD4 carga bajo, perdón, un detectável, CD4 alto, aliás, que no um logre, que no lleguen a CD4 ser su baixo, enfermedad que não avanzada. devem Por eso también le quería deixar baixar preguntar dos le quería 200. hacer la E eu pregunta, também está para queria Javier, que hay una uma pregunta pergunta para o en el Javier, chat que que dice é uma con pergunta no respecto a la chat com situación actual, relação à ¿cómo atual impacta la situação, situación como internacional del que, financiamiento qual é o en el impacto riesgo internacional de de algunas de estas financiamento enfermedades en el futuro? com relação a essas doenças Gracias, Omar. no futuro? Me dejaron Obrigado, la pregunta Omar. fácil. E você me deixou com a Precisamente pergunta mais una fácil, né? crisis financiera internacional como la que se E está enfrentando ahora, tiene un impacto directo en la capacidad de Numa los crise sistemas de financeira salud como agora, en isso los tem países de um renta impacto baja y direto nos de renta sistemas de media baja, saúde em pero países que de son renda quienes baixa e reciben renda estos média recursos, pero baixa, también que são as tiene un pessoas que impacto recebem, são os que en la recebem, são os países participación que de la recebem sociedad esse recurso, civil y las mas isso tem um comunidades impacto en el também na sistema de participação da salud, sociedade civil, que das tiene que ver con comunidades no acompañar a sistema de las personas saúde, con VIH, que tem a pero ver com o particularmente acompanhamento das pessoas com HIV, referir a aquellas mas personas que se basicamente sospecha tienen gostaria de dizer enfermedad que essas avanzada o en una pessoas que etapa têm uma suspeita de sintomática doença a los avançada numa servicios. etapa sintomática, Es fundamental essas pessoas entender el precisam ser papel que juega no solo encaminhadas en para en os las serviços. Américas, É sino en importante particular en entender qual o África, los papel trabajadores nas comunitarios de salud, Américas e o community health papel workers, também na que África permiten dos hacer trabalhadores un trabajo de comunitários, vinculación de comunitaria. Y a propósito trabalhadores de de la saúde. presentación de Ligia y la E com conversación relação à de la aclaración apresentação que da hizo Omar Lígia sobre e o la Machuca esclarecimento y que el o Omar Chagas y fez cómo sobre o pasa con barbeiro otros e no Chagas, vectores en como África, acontece com outros tiene que ver con vetores una na cuestión social, África, tiene que ver con una isso tem a cuestión ver de com uma questão pobreza, y lo social, uma vemos con questão de malaria. pobreza, e La nós vemos isso no importancia caso que da tiene el malária, por trabajador exemplo, a importância comunitario. do trabalhador comunitário. Voy a hablar del ejemplo de malaria, Eu vou pero falar, dar o no, exemplo no da alcanza con malária, mas investigar un mosquitero, sino não é o explicarles a las suficiente familias dar um cómo se mosquiteiro, mas utilizan, que também se explicar utilizan para as otros famílias medios como é para utilizado, como contener la é possível transmisión de usar malaria outros y meios otras para conter a infecciones transmissão da malária e outras transmisibles. Y infecções hay que entender una cosa con la transmissíveis. E pobreza y também la é vulnerabilidad. importante entender Con los da colegas con los pobreza que e da yo trabajo vulnerabilidade certos en África aspectos. son Com personas os que tienen colegas que eu VIH, son trabalho personas na que África, tienen são pessoas que têm tuberculosis, son HIV, personas que que têm tienen tuberculose, que têm malaria sintomática y otros temas malária al mismo sintomática tiempo. e Y me outras toca questões ao mesmo trabajar con colegas tempo. que Eu la trabalho com coexistencia, colegas personas viviendo con VIH, que por bem, supuesto, são pessoas que pero que la vivem com coexistencia HIV, é además claro, mas de tem una a infección, en algunos coexistência casos de outras de forma infecções, oportunista, em sucede al alguns mismo casos, tiempo. infecções Entonces estamos oportunistas. hablando con personas con Bem, compromiso então estou clínico me muy referindo a pessoas com um importante. comprometimento clínico Y para bem cerrar, es muy alto, importante, aún con la bem falta de é recursos que também para estamos viendo y concluir, no sabemos inclusive com dónde va a a falta de terminar esto y recursos esperemos que que, mejore en que algún existem agora, momento, nós não sabemos los como as centros de coisas vão salud, sobre acabar, todo mas atención os centros de primaria saúde, y las principalmente organizaciones, de tienen que tener los atendimento kits primário, de é medicamentos preciso ter y kits de tecnología para medicamentos e tecnologia pronosticar, para controlar fazer profilaxis y manejo y o tratamiento de las prognóstico e a infecciones oportunistas profilaxia lo e o antes manejo das posible. infecções Gracias. oportunistas o quanto antes. Muchas Muito gracias, obrigado. Javier. Yo creo que Muito estamos obrigado, viviendo un Javier. Eu momento acho que nós estamos difícil vivendo y um es momento clave difícil el e compromiso de la é sociedad civil fundamental también en ter o mantener esa compromisso da abogacía, sociedade civil com essa defesa ser muy vocales a la hora e de serem mostrar que dela los ser productos no están bem llegando y que se necesita vocífera no realmente hacer un momento em que o esfuerzo produto global não para que el chega e é mundo sea preciso un fazer um poquito esforço mejor global para que o y no mundo que seja esté um pouco melhor empeorando e año a año, não ¿no? Creo que que eso fique es cada crítico. vez Vamos a pior. seguir con las preguntas Eu y acho vamos que a é pasar otra importante vez agora a continuar com as Alessandro. perguntas e Hay una vamos passar pregunta para o que ya Alessandro. Nós temos se uma contestó también en pergunta el chat, pero que já creo que foi se respondida no beneficiaría mucho chat, la mas eu gente de acho que escucharla, seria que muito es los bom ouvir antígenos son novamente antígenos en sobre os orina. antígenos. Os Miden la antígenos são presencia urinários, medem a de presença la histoplasmosis en da orina y no son histoplasmose na urina cuantitativos, e ¿no? eles não são Digamos, mide si es quantitativos.
positivo o Eles negativo en este medem se momento é los que están positivo ou disponibles negativo no como pruebas momento. Os que estão rápidas. disponíveis como testes rápidos ¿Crees fazem que isso. esos E você antígenos acha tienen que esses alguna antígenos ventaja têm en el alguma seguimiento? vantagem para o ¿Cuánto tiempo permanecen acompanhamento, segmento? positivos esos Quanto tempo eles antígenos en los permanecem pacientes? positivos, Si esses vale la antígenos pena nos pacientes? repetirlos después del Vale a inicio del pena tratamiento o repeti-los no se recomienda? depois do começo do tratamento ou isso não é recomendado? Bem, o antígeno que nós detectamos na urina, nós também podemos fazer isso no soro, mas eu acho que é mais fácil fazer nas amostras de urina. Nós analisamos os testes, nós recebemos um índice, e esse índice tem uma importância prognóstica. Quanto mais elevado, maior a carga fúngica. Nós esperamos que haja uma diminuição do índice com o tratamento. Isso, em geral, ocorre. Nós fizemos uma avaliação da terapia indução e há uma queda depois de 2 semanas do índice, mas não muita, ela não é muito grande. Nós terminamos com colegas do Michigan que estudaram, então, a isto, e muitos pacientes ainda estão positivos depois de 1 ano. Portanto, eu não tenho certeza que o antígeno de histoplasmose seja útil para monitorar a doença durante o tratamento. Como nós sabemos no caso da cripto, que isso é importante para diagnosticar a doença como fator prognóstico, mas não para monitorar a terapia. Nós temos o LFA da Miravista, que é de fácil uso, mas é qualitativo. Então, não recebemos índice, e o IME, que é outra empresa, dizem que depois de agosto vai ter outro ensaio de fluxo lateral e vai nos dar uma leitura ótima, ótica, aliás. Então, a resposta rápida é que nós ainda não sabemos como usar o antígeno de Ok, histoplasmose para muchísimas monitorar gracias. a Entonces, doença depois do está claro, el tratamento. mensaje es Então, ficou muito importantísimo esto claro, para muito el obrigado. É diagnóstico y importante para o quizás no, diagnóstico e digamos, hay que talvez todavía investigar un ainda poquito más precisamos investigar um para el pouco mais seguimiento de estas com personas. Me relação ao preguntan, acompanhamento dessas pessoas. Mehdi, Temos uma pergunta, Med? Yeah. Yes, sure. Sim. There's a general Sim. question Há uma pergunta geral for all speakers. para Is there todos any os strategy oradores. from Existe IAS or alguma PAHO estratégia to provide da or help IAS ou da OPAS para with lower fornecer cost ou of para ajudar histoplasma com urinary antigen for Latin para um menor America? custo do teste de Thank you, antígeno my friend. urinário para a América Gracias, Mehdi. Latina? Muito obrigado, Bueno, Med. nosotros tenemos Bem, con Javier el nós gusto de temos, trabajar. Javier e eu, Parece temos o prazer un de base trabalhar juntos, de un mas anuncio comercial y no lo es y no parece estaba previsto. realmente um Pero solo anúncio, comentarles um que comercial, sí, mas probablemente eu el que ha puesto gostaria esa de pregunta en el chat de dizer forma que anónima probablemente está al essa tanto pessoa de que que fez essa existe un pergunta anônima proyecto no de la chat Organización provavelmente sabe que Panamericana de la existe Salud um projeto financiado por UNITAID. na Y hay dos OPAS proyectos más financiado pela también financiados por United. E UNITAID há en 2 África, projetos, além específicamente disso, da destinados a United na intentar África, reducir la especificamente para mortalidad tentar por reduzir a enfermedad avanzada. mortalidade pela Y entonces doença estos avançada. proyectos lo que Então, buscan es esses projetos identificar visam rápidamente identificar personas con menos rapidamente de 200 pessoas CD4 com y en menos de estas 200 personas CD4 e intentar nessas pessoas identificar la tentar histoplasmosis, la identificar a criptococcosis histoplasmose, y la a tuberculosis criptococose mediante e el a uso de pruebas rápidas tuberculose también. por meio de Ese testes proyecto en rápidos. Latinoamérica Esse projeto está na América coordinado Latina por la OPS y é se maneja a coordenado través de los pela gobiernos de los países. Son OPAS pequeños e aportes de por meio dos capital y de governos pruebas dos países há a los então mismos países contribuições de para que capital hagan, para digamos, os para que países empiecen a implementar é la feito prueba por meio dos mientras ellos governos para que os pueden países poner en comecem a marcha implementar los os testes mecanismos burocráticos para las enquanto compras que tentam siempre son fazer todos os muy, muy mecanismos burocráticos complejos. para as compras, que Entonces, sempre são la complexos. situación recién está empezando a Portanto, a rodar, situação está están começando agora empezando en los próximos 3 o 4 e meses ya varios nos países de la próximos três región ou van a quatro tener meses, acceso vários países a da alguna de região estas terão pruebas. Se están acesso haciendo a alguns muchas desses actividades de testes. capacitación, Há muchas muita actividades de atividade de investigación. capacitação agora. Alejandro les Também
Alessandro fue uno de los pesquisa. pioneros, es Alessandro pionero foi en um dos investigación, pero pioneiros, fue uno de é los pioneiro na pioneros área en da participar pesquisa, con também OPS pioneiro en este na proyecto participação también da en Brasil, OPAS, en Porto nesse Alegre, projeto da y eso OPAS ha no Brasil, permitido em también Porto ahora que Alegre. dentro Isso de pocos permitiu meses que, llegue dentro de al país a poucos través de un meses, ministerio muchas e más pruebas para haverá empezar mais a hacer testes diagnósticos por meio do mientras el Ministério para gobierno fazer ya diagnósticos, asegura la enquanto o continuidad governo para todos los pacientes y así en consiga cada dar uno de uma los países. continuidade para Así os que pacientes. en Isso vai los acontecer países em donde todos haya os grupos países, cada trabajando con país. Então, onde histoplasmosis há grupos de y el pessoas paciente trabalhando HIV o em con cripto o histoplasmose, con em TB, pacientes HIV ou claro, com cripto estar en ou contacto con sus TB, programas ah, nacionales de VIH, que son los que están en haverá contacto con la então OPS. ah, Aprovecho para contestar también una quando há pregunta contato sobre cómo com a OPAS, acceder é possível ter isso. a Então, há uma pergunta Nifurtimox en sobre o países donde no acesso hay ao tratamiento, por ejemplo en Nifurtimox em México. países onde não há Entonces, ahí tratamento, como no también, caso do otra vez, México. a estos Mais uma investigadores o a vez, estos médicos esses contactar con el médicos, gobierno esses para que contacte a la pesquisadores podem OPS, entrar em porque contato la com o OPS governo tiene para que algunas entre em contato donaciones de com a tratamiento para OPAS, porque a Chagas OPAS para países tem que no doações para tienen, chagas para que tienen muy países poquitos casos que y no têm pueden poucos comprar casos e não podem para grandes comprar volúmenes. em Entonces, en grandes ese sentido, la volumes. oficina Então, nesse local en el país de sentido, la o Organización escritório local Panamericana no de la país da Salud Organização puede Pan-Americana da establecer algún Saúde tipo de pode donación estabelecer algum tipo de doação para a esses estos pacientes pacientes puntuales. Entonces, le específicos. vuelvo a dar la palabra a Então, eu Mehdi dou a por palavra si para o Med tiene mais uma entonces vez, alguna porque pregunta talvez adicional para ainda vosotros después. haja perguntas. Okay. Thank you, Omar. There are Muito still some obrigado, Omar. questions about Ainda há perguntas histoplasmosis. sobre a For histoplasmose. how long should we wait for Quanto ART tempo deveríamos initiation começar after the para initiation a of iniciação de TARV histoplasmosis depois treatment? da iniciação do Okay, yeah, tratamento da usually immune histoplasmose? reconstitution Em does not geral, occur a in vitro, reconstituição so imunológica não we acontece should na start histoplasmose, então antiretroviral deveríamos therapy as começar soon as a possible, as soon as terapia you a diagnose TARV disease. o quanto Just a antes, quick comment, assim que if I may, on diagnosticarmos a isto. histoantigen Rápido detection. comentário The sobre antigen a has been detecção validated de antígeno for disseminated ah, disease, a- so it's pretty para a sensitive. doença disseminada é As soon as bem we start sensível. testing patients Quando with low CD4 começamos a count testar and pacientes com baixa mild CD4, symptoms or no com symptoms, leves we sintomas ou basically sem don't know sintomas, nós what to deal basicamente with these não results sabemos o que because fazer com os we don't resultados, understand the national porque history não of histoplasmosis entendemos in AIDS. a Maybe história some of these patients natural na have the AIDS. Talvez alguns histoantigen pacientes cleared just with tenham antiretroviral um therapy. antígeno So I a, would be cautious só to com a recommend terapia com preemptive antirretrovirais. therapy in Então, this context cuidado com because of the lack of recomendar data, o differently tratamento de from crypto. prevenção nesse contexto por causa da falta de dados, que é diferente da Importantísimo cripto. tener É muito importante ter esa información sobre la essa historia informação natural de la sobre a história enfermedad por estas natural da características doença, por causa que dessas características mencionaba que, Alejandro. Puede Alessandro, você pasar por estas mencionou, diferencias clínicas que por a la causa das larga tampoco diferenças son clínicas tan que fáciles de no longo diferenciar. do No se puede tempo diferenciar também não são solamente de fácil clínicamente, ¿no? Como diferenciação, decías que não antes, podem ser quizás diferenciadas la histo somente tiene sí más clinicamente. compromiso de vaso, Talvez de a ISTA talvez hígado, tenha mais pero sigue comprometimento do teniendo un baço, gran do fígado, componente de mas compromiso en pulmón, continua que cuando tendo no um hay otras comprometimento lesiones, do pulmão. Quando claramente não há el outras diagnóstico lesões, o diferencial más diagnóstico importante diferencial mais va a ser importante pulmonar. Hay una será pregunta aquí pulmonar. que Temos hacen uma pergunta sobre aqui qué tan sobre frecuente es la a lesión pulmonar frequência da lesão y si es pulmonar. si Qual é la a lesión frequência da pulmonar lesão es pulmonar? A lesão específicamente por la pulmonar é inhalación especificamente pela o por inalação reactivación. ou pela In histo, reativação? Ujú. Na isto, pulmonary findings sim, are os very achados frequent, but pulmonares são usually bem what predominates frequentes, mas em is geral like general o symptoms que of predomina weight são loss, sintomas fever, gerais de perda de and then peso, abdominal findings febre like e in the depois liver and achados spleen, abdominais, no pancytopenia, fígado, no skin lesions, baço, oral lesions. lesões So cutâneas, usually the orais. pulmonary findings Então, are not em the geral, os predominant achados pulmonares não clinical são manifestations, but they predominantes are usually como there. manifestações clínicas, mas em geral existem. Gracias. I would like Muito just to take this obrigado. opportunity to invite Eu you all to gostaria de ISHA aproveitar meeting, para International Society convidar for Human and para Medical vocês Ecology, para a next month participação in da Brazil, Iguaçu Falls, and we're going to reunião da have ISHA no a mês que 4-hour vem no Brasil, histoplasmosis meeting there. em Foz do The Histo Iguaçu. working group will be Vamos ter um discussing grupo da ISTO advocacy que for vai diagnosis, falar da clinical defesa, presentation, treatment, and diagnósticos, research. apresentações clínicas sobre tratamento e pesquisas. Muchísimas Muito gracias. obrigado. Muito Ahora para obrigado. Ligia,
Agora, para a Si Lígia. si podrías hacer, nos preguntan, Você ya contestaste en poderia. el chat Temos uma también sobre pergunta, você já respondeu no chat Ecuador, sobre el sobre tratamiento o de Chagas, que no Equador, se o disponen tratamento de Chagas de que não, tratamientos de né, eles não primera línea. Bueno, têm igualmente disponíveis benidazol y tratamentos de nifurtimox primeira pueden ser linha. tóxicos O también. Nifurtimox e Benzamol também podem ser tóxicos. ¿Qué otras opciones Quais hay? são as outras opções que ¿Cómo es el existem? abordaje E en qual é a personas embarazadas? No abordagem sé em si estás pessoas confortable, Ligia, grávidas? con esa pregunta. Gestantes, eu não sei se você se sente à Obrigada, vontade para Mara. responder. Os países que não dispõem de benzonidazol e nifurtimox, a gente tem cada vez mais dados, né, com azólicos, e seria uma opção terapêutica. Já tivemos aqui mesmo no Brasil, a despeito de ter drogas de primeira linha, a necessidade de usar os azólicos em situações também que o paciente não tolera, nem o benzonidazol e nem o nifurtimox. Então, acho que é importante, posaconazol é uma das drogas que estão aí em estudo, mas os azólicos, em geral, eles podem ter atividade, né, não são drogas de primeira linha, mas podem ter atividade contra o Trypanosoma cruzi. A segunda, sim, gestantes, né? As drogas assim de primeira linha, né, elas são drogas de regra não recomendadas para gestante, mas em situações em que, principalmente que a gente tem reativação, e são situações em que a terapêutica ela salva a vida, né, da gestante, inclusive pode diminuir a chance de transmissão do Chagas para né, o feto durante a reativação. O tratamento seria recomendado, embora a gente saiba que tem, né, restrições de toxicidade, e essa é uma questão importante. Muchas gracias. No sé, Mehdi, si tú quieres Muito hacer alguna obrigado, pregunta. muito obrigado. Eu não sei se você, Merdi, Yes, gostaria de there's a fazer question uma about the pergunta. Temos epidemiology uma of pergunta Chagas sobre a disease. Is epidemiologia da it doença de increasing or Chagas. decreasing, Está and how much aumentando of ou this is diminuindo? due to E the environment, quanto and disso how se much deve ao is due ambiente to e quanto se primarily medical deve intervention? à intervenção médica primária? Obrigada. Na verdade, as estimativas de doença de Chagas têm diminuído, né? Se a gente olhar as estimativas, o tempo era curto, mas assim, a gente tem publicações interessantes mostrando queda do número de pessoas vivendo com Chagas e queda do número de novas infecções por Chagas desde a década de 90. Embora muitas vezes esses números não sejam iguais nos diferentes estudos, né? Alguns autores estimam mais, alguns autores estimam menos, mas claramente a doença de Chagas vem diminuindo. Sem dúvida que o controle da transmissão vetorial pelos principais vetores, ela é impactante, ela é importante, outras medidas também, mas como diz o professor Omar, a gente ainda tem as questões de acesso às condições de moradia, as condições de uma situação livre desses triatomínios, então a transmissão vetorial ocorre. E como eu disse, a gente tem vários surtos, importantes surtos de transmissão oral de Chagas, e isso é responsável, por exemplo, na região norte, por mais da metade dos novos casos de doenças de Chagas no Brasil. Ligia, déjame preguntarte eso del surto, del brote de Chagas oral, porque no, eso ha sido como unos brotes específicos que se han visto sobre Foi todo en como Brasil, no lo surtos hemos visto en específicos, muchos principalmente otros em lados, Brasil, y não vimos em creo y muitos quería outros confirmar lugares. contigo si es Queria que confirmar com eran você por caña de se azúcar, por la costumbre de la era gente de comer pelo la caña de hábito das pessoas azúcar comendo molida o cana de masticada que pueden açúcar, de haber estado mastigar infectadas a por cana, estas que poderia bichuscas. ¿Es estar así el mecanismo o hay infestado. otros É assim o mecanismos mecanismo ou descritos de existem outros transmisión oral? mecanismos de transmissão oral? O mecanismo é realmente se alimentar de algum alimento que tem o barbeiro infectado, né? Desculpa, o vetor infectado com o parasita, mas não só através da cana-de-açúcar. A gente tem surto descrito com açaí, que é uma bebida também muito comum na região norte, que é ingerida sem nenhuma
processamento, né, que inviabilize o parasita, pelo menos inative o parasita. E também a gente teve surto relacionado a feijão, a gente teve surto com outros alimentos, né? Em geral, são casos que podem, alguns casos até ser grave, vários casos dentro da mesma família. Então, realmente é uma situação que é importante a educação mesmo, né? De saber que às vezes a gente está numa região que pode ter esse risco. Entonces, realmente la eliminación del vector es una A eliminação estrategia do importante vetor é uma es crítica, estratégia da claro, maior claro. Porque importância, é uma Principal. estratégia crítica. que se venden frescos en las calles y no Então, pasteurizados, etcétera. Javier, hay preguntas como siempre de Javier, tem perguntas cómo sobre eliminar el como estigma, que son una de eliminar las o barreras más estigma, importantes que são as para barreiras mais no hacer la prueba importantes de VIH, para no tratarse para o para dejar de poder tratarse por criar maior VIH y acesso avanzar ao hacia la tratamento HIV enfermedad e avanzada. tratamento. ¿Qué nos podés E decir o de que você estigma, pode nos estigma dizer, asociado nos falar a sobre o enfermedad avanzada estigma también y cómo las social comunidades e pueden também a empezar doença a hacer avançada, e como as fortalecer ese comunidades trabajo podem contra el estigma? fortalecer esse Sí, trabalho bueno, creo que es una e pregunta bastante lutar difícil contra porque o es un estigma. proceso É uma bastante pergunta muito complejo. difícil, porque é um Sin lugar processo a muito dudas, complexo. Sem dúvida, a la motivación de reducir el estigma en la discriminación no solo tiene que ver con motivação de diminuir a las personas discriminação con tem a ver VIH, com não somente proteger as sino tiene que ver pessoas con un problema de vivendo com acceso. HIV La e discriminación es una também de las a barreras questão de estructurales para el acceso acesso. oportuno Esse de las estigma é personas al tratamiento y uma diagnóstico, barreira contra o acesso del ao VIH, diagnóstico, ao pero por supuesto tratamento do también HIV, mas também, llegar com certeza, al diagnóstico y tratamiento poderem oportunista chegar ao de las diagnóstico, ao infecciones tratamento oportunistas. e En tratar realidad das hay personas infecções que abandonan oportunistas. en los sistemas As de salud en pessoas que alguna de estas abandonam o sistema de partes de la saúde, cascada o en algún momento de los em algum procesos momento ali que generan daquela diagnóstico y acceder al cascata, tratamiento, e porque desde o estamos diagnóstico até hablando o de una enfermedad con tratamento, una alta porque carga estamos falando de de uma discriminación. Y doença estamos com viendo un proceso, más muito allá de altos la níveis cuestión de financiera, que se viene discriminação. E agudizando também há en todo el uma mundo, questão pero sobre todo en financeira que África y en continua a las existir no Américas, que mundo tiene que inteiro, ver con principalmente nas la Américas nueva e na África, criminalización del que VIH y de las tem poblaciones a nova claves del VIH, que son criminalização trabajadoras sexuales, do mujeres HIV, de y hombres grupos sexo como con otros gays, hombres, personas trans, personas que usan profissionais do drogas. sexo, Entonces, esta pessoas nueva que usam drogas criminalización, esta e campaña de pessoas odio que vemos trans. en algunos países Então, de África, que vemos en algunos essa países campanha de que las vemos em alguns Américas, sin países lugar na a África dudas e nas tiene un impacto Américas, muy sem dúvida, negativo, tem y hace que impacto incluso las muito personas negativo. mueran E en su casa o mueran as en pessoas su moram comunidad em suas sin casas, decir em suas que saben si comunidades, tienen el VIH o sem nunca se hacen una dizer e prueba sem por afirmar ou confirmar que VIH. são HIV Entonces, no positivos ou solo não. tiene el impacto Então, isso tem de não afectar somente o la vida impacto de de un afetar a hombre gay, vida un hombre que tiene de relaciones homem sexuales con otros gay, hombres en África, en homem un país que X de faz África, sexo com sino homens, también tiene un impacto faz muy sexo com homens em severo algum país en la X salud na pública. África, e Y por também supuesto hay una um discriminación de impacto sexo, eso es enorme mucho na más saúde sutil, pero como pública. hablaba E Ligia outra de questão que é Chagas, muito mais hay sutil, como a enfermedades Lígia falou dos en las Chagas, há Américas, otras doenças nas enfermedades Américas e relacionadas con outras el vector, doenças con otros relacionadas vectores, a perdón, outros en vetores África que tienen na una África fuerte carga que estigmatizante, ¿no? Estos chicos trazem pobres que um viven enorme en las peso Américas, ¿no? de Donde estigma, um observemos enorme que viven estigma en casas contra de essas barro, pessoas, que pessoas que viven en vivem em pisos de barro, que viven en condiciones, casebres de entonces la pobreza barro, a com veces o atravesada con el chão de VIH, terra, pero a veces no, às genera mucho vezes estigma y tem discriminación. também Por eso vemos que um no corte solo ali las com HIV, enfermedades outras vezes não. Então, não são no son tan somente importantes algunas como otras, sino que as tienen el doenças são mais condimento, importantes do la que outras, cuestión mas sim a transversal del mistura, estigma, la aquela, discriminación y o la corte criminalización. transversal, Por supuesto, el que VIH aumenta es então uno a de los criminalização. principales Então, porque está HIV vinculado con é la um vida dos sexual de la principais, persona, con porque está prácticas y vinculada à comportamientos vida que hace, sexual por da supuesto, que esté pessoa. muy cargada E de então, estigma, isso traz discriminación um y enorme el odio, obviamente estigma aleja a las personas e de los servicios discriminação e y cuando vuelven a los criminalização, servicios están muy todos enfermas com um y papel las chances de importante. E poder isso recuperar a esas personas faz com que as en un pessoas se sistema afastem inmunológico ou se escondam contrarrestar de las infecciones oportunistas es muy bajo. serviços de Gracias. saúde, às vezes Gracias, é Javier. tarde demais. Yeah. Omar, shall we take one last question? Omar, Because we're vamos running
ver mais uma pergunta apenas, porque o nosso tempo está se esgotando. Uma pergunta geral: como reduzir as infecções oportunistas no contexto pediátrico? Adelante. Podem responder. Quem gostaria? Alessandro? I can't tell about. Quizás puede, Sorry. perdón. Sí, y por Ah. si hay alguna cosa adicional que te haya quedado Outra decir coisa, antes de cerrar, pero me você parece que queria esta pregunta de dizer es outra muy coisa antes de importante, sí, encerrar, mas eu acho que essa pergunta é como muito la cerramos importante. entre los tres. Vamos ouvir o que os três têm a I'll dizer a pass that. respeito. I can't tell about kids. Eu Sorry. não posso falar sobre Ok, pero es essa população justamente, bueno, pediátrica. Eu histoplasmosis es un passo. tema también Histoplasmose importantísimo en é niños. No sé si tienes um alguna assunto otra, importante entre si quieres cerrar o tienes alguna cosa que crianças. te Você hubiera gostaria de gustado decir encerrar? y que no te hemos Você dado la gostaria oportunidad de dizer mais de alguma contestar coisa que alguna talvez pregunta não que tenha quisieras tido cerrar? a oportunidade de No, I dizer just ou answered responder alguma an pergunta? additional question here Não, in eu the gostaria Q&A, de but I would responder like uma to pergunta thank adicional you aqui again que for apareceu no organizing this Q&A. Eu and gostaria de agradecer os the audience for organizadores por participation terem and preparado Pablo, esse Omar and Fred, it was great to webinar, participate and OPAS, outros thank you participantes, very much. todos. Muito obrigado, eu Ligia, gostaria te de animo a la agradecer. pregunta de Mehdi. E a pergunta, Eu então, trato Lígia. também de adultos, tenho menos experiência com crianças. Sem dúvida que a gente, quando reduz a transmissão na comunidade em geral, está reduzindo em crianças, mas aqui uma preocupação a mais em Chagas, que é a transmissão vertical. Então, um dos pilares do controle de Chagas é o diagnóstico da doença crônica e o tratamento, né? E isso vai reduzir também a carga de doença em crianças. É desafiador o tratamento em crianças, inclusive a dose, geralmente, que a gente usa dos antiparasitários, benzonidazol e nifurtimox, que são maiores em crianças do que em adultos, né, por quilo de peso. Então, essa sem dúvida uma questão importante, menos experiência e uso off-label em idades menores de 2 anos, então a gente tem vários desafios. Gostaria também de agradecer a oportunidade e a discussão, acho que são temas aí de extrema importância, numa situação que a gente ainda enfrenta, né, a despeito de uma pandemia em andamento há décadas, a gente ainda enfrenta dificuldades e uma carga de doença de HIV não controlada no momento do diagnóstico muito alta, e isso impacta diretamente nas infecções oportunistas dos nossos países, infecções endêmicas oportunistas dos nossos países. Então, muito obrigada pela oportunidade. Javier. Sí, a ver, no solo no soy médico, sino Sim, obviamente eu tampoco não pediatra, por carácter não sensitivo. sou médico e Pero me com parece que una certeza cosa muy não importante cuando hablamos pediatra. de mujer Então, eu tenho embarazada uma y coisa de muito importante a VIH en dizer niños es quando evitar que los niños falamos desarrollen sobre VIH infecções en chiquitos. Y la oportunistas única forma de hacer eso e es HIV em crianças. A gente abrazar las tem que campañas de eliminación de la prevenir transmisión vertical que en todos los essas países. crianças Y eso se tornem pasa porque positivas, no podemos dar pensar que una mujer apoio gestante, una mujer a embarazada, campanhas e transcurra su embarazo reduzir a sin saber su transmissão diagnóstico de VIH. O sea, vertical hoy por ou hoy, de mãe para inclusive filho. detectable igual E impermisible y otras cuestiones nos hoje permiten volver a hablar de lactancia ah, materna, de partos naturales, etcétera, porque esa persona tiene nós una carga viral devemos indetectable. A mí me parece, disculpen la palabra, un poco devemos falar sobre indiscriminante hoy que vamos teniendo amamentação e niños y parto niñas normal, con porque VIH, que por supuesto nada tiene que ver la acreditamos que familia, nada essa tiene que ver con la criança madre que ainda é gesta um a estos crime, niños, sino que tiene que ver existem con que hoy es un crianças ainda sistema de salud nascendo ineficiente que com no puede HIV. testear a todas las E, mujeres embarazadas o a la gran efetivamente, mayoría, no solo de um por sistema VIH, de sino por saúde que não FINPIGS testa todas as u otros temas mulheres. de salud. Entonces, tener niños con VIH es Então, ter prevenible uma también, criança com HIV altamente prevenible é en evitável, nuestros altamente países, como evitável algunos de em América nossos Latina y en países, como em otras regiones alguns están outros da acercándose a América Latina e certificadas outras por la regiões, estão eliminación de transmisión começando a vertical. ter Es certificação y para debe ser eliminação da una transmissão política vertical. Isso prioritaria deve ser de uma la salud política pública prioritária da saúde y pública. obviamente de los E é diferentes claro sectores en la que dos respuesta al diferentes VIH y otros setores temas de para a salud, resposta do como por HIV e ejemplo el outros PES en el caso de assuntos las de chicas saúde. congénitas.
Então, eu acho que a primeira medida é prevenção e tentar, porque não só estamos reduzindo a possibilidade que nasça uma criança com HIV, mas estamos tratando a mãe, que é tão importante, que a mãe não seja tratada como uma máquina de fazer crianças, mas como uma pessoa que tem direito a acesso e também para prevenir a transmissão vertical. Um último comentário geral. Gostaria de agradecer à IAS pelo convite e por sempre ouvir a campanha, a campainha comunitárias. É um valor realmente agregado da IAS. Lembrem que estamos num contexto muito difícil. Nos Estados Unidos, bem, nós vemos que há um impacto no PEPFAR, e o que vai acontecer com as diferentes iniciativas de AIDS e malária, e realmente há um impacto em todos os recursos e nós temos que ver quais são os ajustes que podem ser feitos. Infelizmente, estamos no momento em que talvez haja um passo para trás no tratamento oportuno do HIV e também de infecções oportunistas. Muito Muchísimas obrigado, gracias, Javier, Omar. por tu palabra, Muito obrigado pelas suas realmente palavras muchísimas e gracias a realmente todos por muito la obrigado a participación, todos a todos pela los oradores, han sido participação presentaciones de todos os espectaculares, oradores. As apresentações foram también a la gente de la espetaculares IAS, e a África, também o pessoal Julia, a da Laura IAS, y a a las intérpretes África, que han estado Júlia e Laura e os traduciendo en forma intérpretes, as simultánea intérpretes que estiveram en inglés, traduzindo francés, español simultaneamente y para o inglês, portugués. francês, espanhol El e 7 de português. mayo es Dia la 7 segunda de parte maio, de nós este teremos a webinario de por segunda qué las parte infecciones deste oportunistas webinar siguen sobre por siendo que as importantes infecções en la respuesta al oportunistas continuam VIH. sendo importantes Y, na resposta ao y el HIV. 7 de mayo tendremos el E capítulo no dia 7 entonces de de maio teremos o meningitis, capítulo tuberculosis sobre y meningite, talaromyces tuberculose e marfrig, que también talaromíceis, tiene una aliás, distribución meningite, geográfica tuberculose e especial. talaromíceis Le paso a marfrig. mi colega Agora eu passo a Mehdi palavra para meu para cerrar colega ya Médio esta para que sesión. ele encerre esta sessão. Thank you very much, Omar. Thank you, Muito everyone. obrigado, Omar. All the Agradeço a todos. participants, you will be Todos os requested to fill out participantes an evaluation precisarão, survey as devem you're leaving this webinar. And preencher a remember, your avaliação feedback is very antes de important so sair do that the webinar. IAS Lembrem que Educational seu Fund feedback can é continue to muito importante improve para the que o Fundo webinars for the Educacional da future. IES So thank you continue a very much melhorar os for webinars filling no it. futuro. And the link Agradeço to a the todos survey pelo is also preenchimento being e o shared link in the ao chat box. levantamento So thank you aqui está everyone sendo again compartilhado for no your chat. Mais uma participation vez, in this muito webinar, obrigado pela which sua has now come to participação an end. neste webinar, que And the agora recording will está be encerrando available e a soon gravação on estará IAS disponível em Plus. Thank you. breve no IAS Plus. Muito obrigado.